A gente está recebendo aqui o pessoal lá do Colégio Santa Marcelina aqui de Botucatu, que nos dias 25 e 26 de junho, ainda nesta semana, não vão nem assistir a Copa do Mundo, eles vão fazer um evento, a edição Santa Mundi. É um projeto que simula as conferências da Organização das Nações Unidas e envolve estudantes do 9º até a 3ª série do ensino médio, em idade entre 14 e 18 anos. Professora Camila Rossi, seja bem-vinda aqui à nossa rádio e parabéns pelo trabalho que vocês executam lá, no sentido, né, da gente entender o mundo e entender os conflitos. Tem uma outra Camila, a dona Camila, que é estudante da 2ª série do ensino médio, seja bem-vinda aqui. Muito obrigada, bom dia. Bom dia. E tem o Davi aqui, que tem 20 metros de altura, rapaz. Eu tive que subir na cadeira lá para cumprimentar o grande Davi. Davi Celestino, bem-vindo. Muito obrigado, bom dia, Haroldo. Bom dia. Ixi, é o vozeirão dele. Não, vamos começar de novo. Bom dia, Davi. Bom dia a todos que nos escutam, bom dia, Haroldo, muito obrigado. Olha o vozeirão, esse rapaz deve atrapalhar a aula quando ele quer estragar a aula, né? Com um vozeirão desse, né, professora? Professora, qual é o objetivo do Santa Marcelina? Reunir os alunos, né, já quase concluindo sua fase de vida no ensino fundamental, no ensino médio, se preparando aí para os vestibulares. Daqui para frente a vida exige, né, os pais menos, cada vez mais, a vida vai sendo entregue cada vez mais a essas mãos, cabeças e talentos. Mas por que fazer um evento sobre mediação de conflito? Qual é a intenção da instituição com esse projeto? Bom dia a todos os ouvintes. Para nós é uma alegria estar aqui falando de um projeto que para nós é um projeto muito importante, muito significativo. Já faz tempo que vocês fazem, né? Já, essa é a 8ª edição, né? A ideia, o Santa Marcelina é um colégio que, além de preparar, né, para os desafios da vida acadêmica, né, e de prosseguir os estudos aí na universidade, também prepara os estudantes para a vida. E pensando em mediação de conflito, em contexto, né, fora do nosso mundo, em contextos internacionais, então, argumentação, forma de se colocar. O Santa Mundi é um espaço no qual os estudantes, eles desenvolvem todas essas habilidades, né? Pensando em como eu, defendendo um país, né, posso pensar em ações diplomáticas, né, para melhoria dos conflitos de uma forma geral no mundo. E vocês trabalharam de que forma lá, o Camila e Davi? De que forma vocês pretendem tocar esse projeto aí e em que área? Porque eu estou vendo aqui que tem saúde, tem alimentação, agricultura, tem a segurança, né? Como disse a professora. Vocês vão atuar em que área? Como que funciona? Como que vai funcionar isso aí? É uma simulação lá na escola, é isso? Isso. Então, a Organização das Nações Unidas, ela é dividida em comitês especializados para cada área, né? E o diretor-geral, que nesse ano é o Davi, é um estudante responsável por organizar todos os comitês que serão abordados no respectivo ano. Então, esse ano, nós temos comitês como a OMS de Saúde, o Conselho de Segurança, que trata de guerras, nós temos a FAO de Agricultura. Então, esse diretor, ele tem a responsabilidade de escolher quais comitês ele acha que vão render mais debate, considerando os estudantes daquele ano e aqueles que vierem também de outras escolas. E cada mesa diretora, que são 3 alunos escolhidos por comitê do nosso colégio para dirigirem o comitê, montam um guia de estudos para que os alunos consigam saber os temas tratados mais especificamente em cada área. Então, o nosso comitê é o Conselho de Segurança e a gente vai falar do conflito dos Estados Unidos e do Irã. Então, está aberta a sessão ordinária da ONU. Vamos discutir aqui, senhores enviados de todas as 200 nações, 180, 200 nações. Estamos aqui com o presidente Davi Celestino. Excelentíssimo senhor Davi Celestino, quais são os grandes problemas que o mundo enfrenta diante desse conflito sectário, diante dos Estados Unidos com o olhar nas energias do Irã e o Israel querendo ampliar suas fronteiras? Nobre presidente Davi Celestino tem a palavra. Perfeito, muito obrigado. A pergunta é muito boa porque atualmente, devido à globalização, o nosso mundo ele não consegue mais separar. As nações elas são muito interligadas entre si. E quando existe um conflito como esse, que envolve tantas facetas, tantas qualidades, né, tantas características
de todas as nações, é muito importante que a gente reconheça que ele não afeta só os países envolvidos, mas todo mundo. Então, o nosso objetivo, eu e Camila, enquanto minha vice-diretora do Conselho de Segurança desse ano, o nosso objetivo com a escolha do conflito Estados Unidos e Irã foi justamente incluir todos os países e abordar a questão econômica, não só militar, e a questão cultural também que envolve o conflito. Então a gente sabe que é considerável a participação do quesito, das questões culturais, religiosas, e o desenrolar de toda a situação vai afetar economicamente os outros países. Então a globalização é um processo que se deu e é atual, não tem como a gente esquecê-lo, e que envolve todo mundo e afeta todo mundo também. Então foi esse o nosso objetivo, trazer isso em pauta, e é um conflito bastante atual. E é um conflito estranho da gente avaliar, né? Porque é um conflito que tem a tradição judaica e a tradição islâmica. Nós somos cristãos, é muito difícil, né, para a gente entender as dinâmicas do dogma de cada religião. Como que vocês vão trabalhar nisso durante os debates da Assembleia Geral? Então, nos comitês, o maior objetivo é chegar em uma proposta de resolução. Então, nós, como mesa diretora, temos esse intuito de mediar as propostas que estão sendo negociadas pelos participantes. E aí, sempre tem aquela nação que vai se sobressair na oratória, nos argumentos, e vai tentar colocar essa questão religiosa, a cultura, por cima. Então, como mesa, nós temos que tentar dar voz para as outras pessoas e tentar realmente mediar para que essa proposta não seja injusta. Porque tanto na vida real que nós estamos simulando, quanto nessa simulação de fato, esse conflito não está certo. Então, como que em uma simulação de ensino médio nós conseguiríamos resolver conflitos seculares? E às vezes essas propostas são até um tanto utópicas por causa disso, porque não tem uma resolução para esses conflitos. E é por isso que está acontecendo. Mas é tentar chegar em um acordo entre esses seres humanos mesmo, ver como, por meio da negociação, a gente conseguiria tentar chegar no mais próximo que seja de uma resolução, ainda que a gente não consiga decidir ou entender de fato essas religiões. Mas para preparar tudo, a gente precisou estudar muito sobre o judaísmo, sobre essas questões culturais, sobre o islamismo, fazer todo um documento, mas eu acho que no mais é isso. Vocês só não estudaram o cristianismo, porque lá no cristianismo tem a resolução dos conflitos, né? A próprio, como é que chama lá? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ou não fazer ao outro aquilo que não quer para si. Talvez seja o caminho, mas a gente está vendo aí que o cristianismo, né? O Vaticano tá quietinho lá, né? Um pouco se envolvendo. Quer falar alguma coisa também, professora? Eu queria mostrar, assim, que poder de argumentação desses meninos, né, é desenvolvido, e esse é um dos objetivos, né, do Santa Mundi. Então, que é estudar as questões, né, eles estão aqui falando não só de uma questão específica, né, mas de um conflito global. Então, hoje eles sabem sobre economia, sobre política, sobre religião, sobre cultura, né, e isso é desenvolvido. E por quê? Porque cada dupla de estudante representa um país, né, nessas conferências, nessa simulação. E aí esses estudantes, eles têm que representar a partir do países que eles estão. Então, não é a opinião particular deles, né? Então, se tem um país lá representando a Rússia, independente da opinião particular, eles vão ter que se posicionar diante do conflito como sendo Rússia. Então, isso promove um estudo que vai além só de tirar nota na prova. É um estudo de compreensão, um estudo de poder de argumentação. Lado, né? Vivenciar, né? Então, como é que a Rússia pensa essa situação? Isso que a Camila colocou é o objetivo final, que é o objetivo das conferências da ONU. Que documento a gente pode apresentar para pensar soluções? E essas soluções que eles precisam pensar precisam ser viáveis, né? Eles não podem inventar uma solução que não seja viável. Então, tanto os alunos que estão na mesa quanto os alunos que estão representando os delegados dos países têm que ter essa noção, né? Então, é um aprendizado que vai além só da história, da geografia, de entender as questões sociológicas, políticas, mas também pensando na argumentação, pensando em olhar para o outro país
E mais do que tudo, que é o que a gente espera desses jovens, né? Que eles pensem em soluções que façam diferença no mundo. E assim que a gente pensa a educação lá no Santa, né? E mais do que isso, promovendo um evento que abarca outras escolas, né? Para que outros estudantes também possam vivenciar essa experiência. E imagino que os professores de alguma forma aprendam bastante, porque essas crianças aí, elas emergiram, né, em uma realidade, certamente tem muita informação por aí que eles estão trazendo e que muitas vezes vocês em sala de aula nem estão sabendo das coisas que eles vão descobrir, né? Isso. E o que é importante é que, assim, embora conte com muito protagonismo dos estudantes que trazem essas informações, que montam os seus DPOs, né? Porque cada delegação tem que entregar um documento de posicionamento oficial, né? Em função daquele guia de estudo que eles prepararam. Os professores, né? Por trás ali, fazem toda uma organização dessas ideias. Esses meninos são instruídos também a corrigir esses documentos. Então, não pode ter um documento que tenha uma informação que não seja verdadeira, né? E a gente conta com uma equipe lá no colégio. Então, tem a professora Roberta, que é a professora que trouxe, né, essa simulação para o colégio, né, 8 anos atrás. Então, ela é a coordenadora, né, de todo esse processo. E tem a professora Thaís de Geografia, o professor Berna, que faz as aulas de filosofia e sociologia, e a professora Andréia, que trabalha com técnicas de escrita, que organizam toda essa parte documental, essa parte de instrução para essas discussões, né? Mas o que é bonito de ver é que no dia ali da simulação esses meninos dão um show, né? Não é só no dia da entrevista também. Já fiquei impressionado com todos eles. É uma amostra grátis do que vai acontecer lá no Santa, quinta e sexta-feira. E quantos alunos participam desse processo? Este ano, contando com os nossos estudantes e com os estudantes de fora, são 318 alunos do Santa Marcelina então e de outros colégios. Então vai ser uma assembleia mesmo? Vai, né? Vai ser. Vocês têm exatamente. mais dados aí? São esses 318 alunos que estão divididos em 6 comitês. Então, como a Camila já tinha adiantado, é o Conselho de Segurança, os 3 primeiros comitês da Assembleia Geral da ONU. Então, é o DISEC, sobre segurança e desarmamento. Temos o ECOFIN, que é para assuntos econômicos e financeiros, o SOCHUM, que é para questões sociais, culturais e humanitárias, a OMS, que é sobre a saúde, todos nós conhecemos, e a FAO, sobre agricultura e agricultura e alimentação mundiais. Então, esses 318 alunos, eles vão estar divididos para falar sobre esses tópicos, divididos em subtemas. Então, voltando àquela sua pergunta, como que a gente vai abordar as questões culturais, por exemplo, no Conselho de Segurança, os subtemas estão divididos para a gente falar da questão militar, da questão cultural, da questão religiosa, da questão econômica. Então, é muito interessante que esses 318 alunos terão de ter habilidades para saber silenciar no momento que deve silenciar, para saber falar no momento que deve falar, no momento de se impor quando for necessário, momento de liderar. Então a gente aprende muito que o melhor delegado não é só aquele que mais fala, mas é aquele que mais lidera, aquele mais líder. Então não só fala, mas sabe escutar, sabe acolher, sabe puxar os outros participantes para dentro do debate, sabe abrir mão de algumas questões para fazer uma proposta. Então isso tudo a gente aprende. Ser conciliador, né? Exatamente. Você queria falar? Sim. Que a gente vai para um comercial, a gente tem um momento para impedir lançamentos de bombas, e você tem a palavra agora. Perfeito. Então, outro ponto importante também dessa simulação é que a gente tem a imprensa. Então, além dos alunos que são responsáveis pelo debate, nós temos também os alunos responsáveis pela mídia, porque isso influencia muito a opinião pública do que está sendo tratado. Então, são alunos do nosso colégio, liderados pela professora Andréia, que faz um trabalho incrível de organizar. Tá querendo ponto, não vai repetir. Não precisa. Ela realmente faz um trabalho muito difícil, que é organizar jovens que às vezes até se inscrevem na imprensa falando não é tão difícil, de uma coisa que vocês sabem. Vocês, como jornalistas, sabem o quão difícil é assumir esse papel de jornalista e ter que representar uma opinião imparcial de tudo que está acontecendo.
acontecendo. Então, eles fazem a divulgação do evento, eles relatam o que está acontecendo em tempo real. Isso é muito difícil e está sendo muito bem feito por eles. Eu gosto muito dessa parte. Essa menina é pequena, mas se agiganta quando fala. Estamos aqui recebendo uma comitiva de alunos e professores e também o seu Kleber, que está ali fora. Eles estão aqui para divulgar um evento, né, sobre o protagonismo estudantil, tratando de um assunto que tem muito a ver com a realidade do mundo. Desde 2020 o mundo vem vendo uma escalada de conflitos, começando lá pela Rússia e Ucrânia, a Europa mais oriental envolvidas em conflitos, e agora os conflitos chegando lá no Irã, num conflito com Israel e com os Estados Unidos, e que vai ser o tema de pauta. E eles estão com diversas outras, né? Além do conflito, eles também vão discutir de forma universal todos os problemas relacionados ao conflito. As doenças que estão aumentando nesses países em função da destruição do serviço de saúde. No caso, lá na Ucrânia, aumentaram os casos de doenças respiratórias, mau tratamento de câncer, doenças que têm origem do rato. Lá nos conflitos do Oriente Médio, lá no território totalmente destruído por Israel, na faixa de Gaza, as pessoas não têm nem o que comer, portanto, a inanição, a doença da fome é muito grande. E se não bastasse isso, por conta também do conflito envolvendo produtores de petróleo, nós aqui no Brasil estamos no meio dessa guerra, porque parte dos produtos químicos que são usados na agricultura, portanto a FAO, elas estão diminuindo a capacidade produtiva do Brasil e de outras nações produtoras. Portanto, é um debate muito interessante, não sei se é aberto ao público, mas deveria ser, para a gente aprender com a criançada, com os alunos lá do Santa Marcelina. Bom, de que forma a FAO, a OMS e outras organizações, né, da ONU vão interagir durante o simulado desse conflito? Perfeito. Os comitês, eles têm o seu autogerenciamento. Então, as mesas que foram escolhidas lá no começo do ano, elas têm a responsabilidade, como a Camila disse no começo da entrevista, de montar um guia de estudos e escolher as principais pautas. Em relação ao conflito, a OMS e a FAO, elas com certeza discutirão quais são as implicações da efervescência do Oriente Médio para o globo. Então, a gente sabe que o Oriente Médio há muito tempo vem sendo palco de vários conflitos, não só entre esse que vai ser discutido dentro do Conselho de Segurança, mas muitos outros desde do último século. Então, a OMS e a FAO, dentro dos seus subtemas, eles abordarão pautas, abordarão algumas discussões que com certeza vão envolver esses países, justamente como você disse, como você mencionou, pela dessensibilização dos estados quanto aos seus povos, às suas sociedades, em detrimento dessas, né, favorecendo a questão militar. A dona Camila quer falar mais alguma coisa? Eu sim, gostaria. Imagina, sim. Uma coisa muito interessante sobre isso que o Davi disse é que, apesar dos comitês serem independentes, eles dialogam entre si, porque as mesas são alunos que têm muito conhecimento sobre o que está acontecendo por trás da edição. Então, nós trabalhamos juntos. Então, vou dar um exemplo breve sobre isso. Nós temos o Comitê de Economia. Com certeza, eles vão falar do petróleo, que tem muito a ver com o conflito no Oriente Médio, que acarreta doenças, então a OMS, a falta de alimentos, a FAO, e problemas de refugiados, que é o Sochum. Então... é isso que é a Sochum? Eu falei, o que será esse japonês também? Social e humanitário. Então, são refugiados, cultura, é muita coisa, e eles dialogam entre si. Então, nós temos um momento que chama Coffee Break, e como vocês podem entender, uma pausa para o café. E é nesse momento em que todo mundo de diferentes comitês conversa e fala: nossa, a gente está tentando construir soluções para problemas que são basicamente os mesmos, só que em facetas diferentes. E isso é a definição de multilateralismo, né? E é por isso que a gente faz tudo isso. Então,
É muito importante que o diretor saiba muito bem escolher esses comitês, porque os comitês têm que, querendo ou não, dialogar entre si. Então, o trabalho que o Davi vem fazendo está sendo muito bom, em conjunto também com a professora Roberta, que direciona tudo isso, e todos os outros professores. Então, a gente acredita que essa escolha dos comitês e até dos países que vão representar é muito pertinente para esses conflitos que são todos da mesma coisa. Uhum. E aonde vocês estudaram tanta coisa assim? As fontes? É isso. Então, além da escola, porque das aulas... Porque tudo está envolvido, né? Como você mesmo disse, em algum momento a imprensa ou pessoas mal intencionadas vão divulgar fatos errôneos sobre o conflito em alguma perspectiva de negócio, perspectiva filosófica, étnica. E qual foi a base? Foram lá na ONU, foram no site da CIA, foram lá no site do governo do Irã, do site do Exército de Defesa de Israel. Como que foi o levantamento desses dados todos? Com certeza. Eu acho que atualmente isso é uma pergunta muito pertinente por causa da inteligência artificial, de tudo que está acontecendo com essa ascensão da inteligência artificial. E eu diria que a simulação da ONU é um processo de imersão. Então, para você entender o que está acontecendo, você tem que quase que fazer parte do conflito. Eu gosto muito de aprender vendo vídeos e lendo muitos artigos. Eu gosto muito da BBC, enfim, muitos sites jornalísticos mesmo. E até alguns sites dos países. Então, uma recomendação que a gente tem dos professores é ler nas línguas oficiais. A gente tem aulas de inglês, a gente tem esse contato. Então, é mais isso dessas fontes. E também, assim, a inteligência artificial não pode ser usada como a única fonte. Mas, às vezes, para resumir alguma coisa que a gente não está entendendo, ela é utilizada, mas durante o debate não é recomendável, porque isso também perde a credibilidade de quem está falando. Como mesa, nós não incentivamos isso, e no Guia de Estudos nós temos uma seção só para as referências bibliográficas, em que nós colocamos os links para tudo que a gente pesquisou. Todos os sites, todas as matérias. O site da ONU é incrível, é muito extenso, tem todos os comitês. E eu também gosto muito de aprender vendo filmes, lendo livros. É um arcabouço, assim, de vida. Uhum. Assisti o Teherã na Apple TV, falam bastante de como é a vida lá do Irã. Assisti esses dias, a gente estava até comentando como que é a história de um pessoal do Exército de Defesa de Israel que tenta explodir uma usina nuclear, e toda a série, são 3 temporadas, longa pra chuchu, são mais de 13 capítulos por vez. Vem o desenvolvimento dessa série, é muito legal. Bom, dona Camila Leite e seu Davi Celestino, de que hora vai acontecer esse evento nesses dias todos? É um evento aberto ao público, os pais podem acompanhar, ou é um evento de avaliação dos professores e de autoavaliação de vocês em relação a essa tarefa? Perfeito. A simulação ela vai começar na quinta-feira às 7h15, se não me engano, com o credenciamento, vai seguir com a cerimônia de abertura e depois... Vou ter que esperar até o coffee break para comer alguma coisa, 7 horas da manhã? Bom, vamos lá. E depois da cerimônia de abertura se dá início aos trabalhos com a primeira sessão, e depois tem a pausa para almoço, e vamos assim até 5h15. É o dia inteiro? É o dia inteiro, exatamente. É uma lavagem cerebral. E na sexta-feira inicia-se no mesmo horário e terminamos os trabalhos no meio da tarde, às 4 horas, para darmos sequência com a cerimônia de encerramento e assim com as premiações. Então, algo muito interessante nas simulações da ONU em geral e no Santamundi principalmente, são as premiações pelas quais se reconhecem as principais delegações nas suas diferentes características, né? Temos a premiação de melhor argumentação, que é aquele delegado que não só melhor falou, mas não em formato, né? Não só melhor articulou, mas como também melhor falou em questão de conteúdo. Temos também a delegação, uma sensação desse ano, né? A primeira vez que nós vamos ter a premiação da delegação Revelação. Então, aquela delegação que no início do debate não tinha muito envolvimento ou não se apresentava muito confiante. É o Paquistão. Pode ser o Paquistão. Pode ser, exatamente, essa a ideia. E que no fim do debate se revelou muito bem.
E temos o melhor DPO, que como a Camila já tinha dito no começo, o DPO é o documento de posição oficial. Então é aquele documento pelo qual a delegação se declara e mostra como que ela se posiciona no debate. Então nós premiamos essas delegações que tiveram mais envolvimento e se desempenharam melhor no comitê. Bom, para encerrar, eu queria saber aí como que vai ser os finalmente. Vocês estavam dizendo que vai ter prêmios, vai ter uma série de novidades aí. Eu gostaria que vocês explicassem por aí. Perfeito. Então, como eu tinha mencionado, o Santa Mundi ele premia as principais delegações de cada comitê. E esse ano uma das novidades é que vamos ter uma premiação da delegação Revelação, do país Revelação. Além disso, também temos uma outra novidade que não só teremos mais um comitê do que o normal, porque sempre foi comum termos só 5 comitês, esse ano temos 6, mas teremos também um comitê com uma sessão totalmente em inglês. Então isso abre portas realmente pro mundo diplomático, que a gente sabe que hoje em dia tudo acontece em inglês. Então, para que os delegados se sintam mais incluídos, né, nesse mundo da diplomacia, haverá nesse comitê em específico, porque tudo começa, né, tudo tem um início, com essa sessão somente em inglês. E aqui eu queria fazer um adendo, porque imagina o trabalho dessa mesa diretora e dos delegados que estão em um comitê em que pela primeira vez na história do Santa Mundi teremos uma sessão em inglês. Então, o prêmio de melhor argumentação ou qualquer outro prêmio para essa delegação é muito valorizado, porque é uma posição realmente muito difícil. O prêmio é um passeio, um lanche na faixa de Gaza sobre ataque dos... O prêmio é surpresa, mas não é isso. Professora, você estava dizendo que tem uma série de outras novidades além disso, né? Aliás, o desafio de falar numa língua não nativa talvez um grande desafio, né? É um grande desafio e a gente percebe assim, o envolvimento dos estudantes que topam, né, e se inscrevem para participar desse comitê, né, que uma sessão vai ser inteira em inglês. Então, pra gente isso é um sinal de orgulho. E cada ano nós buscamos trazer algo que também, além dessa parte toda, né, que vocês puderam ver do desenvolvimento dos alunos com as questões teóricas, trazer algo também que mobilize a atenção deles, né, a atenção para pensar, né, o que eles vão poder fazer, né, depois que eles saírem da escola e da faculdade. E esse ano em especial a gente vai trazer uma peça de teatro, né, que todas as meninas que vão apresentar são meninas refugiadas, de uma instituição de São Paulo que chama Bibliaspa. Eles vão especialmente para o Santa Mundi, né? A Bibliaspa é uma entidade que acolhe, né, pessoas refugiadas, pensando em aulas em português e recolocação no mercado de trabalho. E eles faziam um trabalho de divulgação e de sensibilização, né? Porque uma coisa é a gente saber que existem refugiados, outra coisa é a gente conversar com o refugiado, né? Aqui em Botucatu tem venezuelano e haitiano, né? Tem. O Santa fez alguns anos atrás um trabalho também, né? De reconhecimento, né? Desses refugiados. E esse ano no Santa Mundi, então, né? Terá a participação, né? Por meio de uma peça teatral dessas mulheres, né, que contam um pouco as suas histórias, né, enquanto refugiadas. Mas é dessa região que a gente está falando, do Oriente Médio, ou de várias regiões, de várias regiões, né? E elas vão contar um pouquinho como que é, né, ser refugiado num outro país e todos os desafios. E isso a gente entende que é uma forma de mobilizar mais ainda, né, os estudantes pensando em realidades ali ao lado deles, né? Certo. Mais alguma coisa, senhores? Ou vai ser todo mundo advogado dessa escola, ou todo mundo diplomata, né? Mas sabe que isso é muito interessante, porque assim, né, é uma preocupação que o Santa Marcelina tem de preparar esses meninos para a vida, né? Então, além de tudo isso, né, desse conhecimento, dessa visão humanizada, dessa empatia e tudo mais, também pensar neste momento como um momento de aproximação com o mundo do trabalho, né? Então a gente tem muitos estudantes que ao vivenciarem essa simulação, né, começam a se entender, né, enquanto profissionais, e a partir daí fazem as suas escolhas de carreira. Legal. O diplomata Davi quer as suas últimas palavras? Sim, eu gostaria de reiterar isso que a Camila disse,
que para mim o Santa Mundi ele vai muito além de apenas esse âmbito escolar. Então, eu me lembro da primeira vez que eu participei do Santa Mundi. Eu estava no 8º ano, apesar de ser obrigatório no colégio. Você era pequenininho nessa época. Mais ou menos. É normal que a partir do 9º ano os alunos passem a participar do Santa Mundi. Mas eu comecei no 8º ano. Eu me lembro o quão perdido eu estava. E eu lembro, citar minha mãe aqui. A minha mãe, ela lembra ela muito. Chama? Ela chama Maria Elisa. Dona Um beijo Maria pra ela. Elisa. Ela falou esses dias pra mim: Davi, eu tava aqui lembrando. Quem diria que você seria diretor-geral do Santa Mundi? Porque no 8º ano, quando você estava muito perdido, você disse: nunca mais vou participar disso. Que desafio, né? Por causa do desafio, eu estava muito perdido, era muito novo. Mas, para mim, o Santa Mundi ele vai muito, como eu disse, muito além do âmbito escolar, porque ele me abriu portas que eu nunca pensei que eu conseguiria abrir. Então é bom citar isso. Eu e a Camila, nós começamos no Santa Mundi, mas hoje nós já participamos enquanto delegados de outras simulações fora do Santa Mundi, fora de Botucatu. E o Santa também tem começado não só com o Santa Mundi, mas a investir nisso, porque isso é muito importante. E foi através dessas simulações que eu descobri, poxa vida, eu gostaria de trabalhar com isso um dia. Então, o Santa Mundi ele vai muito, muito além do que só ganhar os 2 pontos para média. Só 2? O ano inteiro fazendo isso por 2 pontos? Vai muito além da nota das matérias de humanas no colégio. Vai para abrir o olhar daquela pessoa e, quem sabe, encontrar uma profissão ali. Quantas pessoas eu conheço que participaram de simulações da ONU e hoje cursam relações internacionais, direito, voltado para diplomacia, etc. Rapidamente, diplomata Camila Leite. Sim. Uma outra parte desses benefícios que eu gostaria de dizer também é que, para mim, pessoalmente, foi muito humano. Eu aprendi muito a ter contato com outras pessoas, porque estar nessa parte da organização faz com que você tenha que ouvir todo mundo, tenha que ter contato com isso. Então, eu senti que eu melhorei muito como ser humano, além de como profissional. E a nossa professora, Roberta, que foi a que possibilitou tudo isso, ela tem uma coisa que me inspirou muito desde o meu 8º ano, que também foi a primeira vez que eu participei. Ela chegou na nossa sala e ela falou: alguém quer participar do Santa Mundi? Então ela deu essa oportunidade para todos. Porque ela sabe que o que ela faz consegue abranger todos. Ela tem a confiança no próprio trabalho de que qualquer um que se inscrever vai se encontrar e, mesmo que não goste tanto, vai conseguir participar. E isso me inspirou muito. E por isso que eu admiro tanto, porque eu falei: nossa, eu também tenho que dar essa chance para as pessoas. Então, eu tento, por meio dessas simulações, que é a parte que eu gosto, de ter isso que ela tem. Além dos outros membros do colégio, a irmã tá sempre de portas abertas, a irmã Deuceli, para todos os outros alunos de fora entrarem. Mas, para mim, essa parte humana é realmente muito importante. Legal. Então eu agradeço aqui a professora Camila e peço para que ela seja bem rapidinho, que a gente está estourando o tempo para as conclusões finais. Boa sorte aos diplomatas aí. Acho que a escola está fazendo exatamente aquela situação. Nesse rio tem água. Como tirar os peixes lá? Vocês estão ensinando como fazer essa pescagem da melhor forma possível e de forma autoconsciente. Acho que é muito bom. Não, é só agradecer mesmo o espaço aqui da Clube FM, né? Assim, vocês percebem que é apaixonante, né? Então, se nós tivéssemos 10 horas, nós ficaríamos aqui 10 horas falando, né, desse evento e do quanto isso mobiliza e transforma esses estudantes que, assim, caminha, né, lado a lado com a proposta do Santa Marcelina. Então, muito obrigada, né? E fica aí nosso agradecimento, né? E eu que trabalho com educação, assim, dá um quentinho no coração, né? A gente perceber esses meninos tão empenhados, né? Então, a gente sabe que vale a pena esse investimento e que o mundo vai estar em boas mãos com eles. Obrigada.